Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um conteúdo sobre as variações dos exercícios físico-cognitivos do aplicativo sensorial Move Trainer. Estou aqui com o Francisco Araújo e vamos mostrar algumas opções para trabalhar com estimulação associada, ou seja, o estímulo que aparece no aplicativo ele vai evocar a resposta motora. Esse tipo de exercício, que a gente chama de associativo ou exercício integrado, é o que a literatura mostra como de maior impacto no desenvolvimento cognitivo de pessoas, tanto da performance quanto numa perspectiva de saúde. Então a inclusão desse tipo de exercício nos seus protocolos de treinamento e as adaptações que você pode fazer em termos de movimento, em termos de progresso, são bastante importantes. Então vamos ver aqui algumas variações de 3 exercícios que compreendem essa característica de associar o elemento visual com resposta motora. A gente vai navegar pelo exercício siga 2 posições, siga 3 posições e recalculando rota. Vamos lá? Então o Chico vai iniciar aqui o siga 2 posições e a gente vai trabalhar de acordo com as sugestões do Move. O Move dá sugestões de deslocamentos laterais a partir da posição que o objeto apresenta na tela. Então se ele aparecer na direita, vai executar o movimento, deslocamento lateral para a direita. Se ele aparecer do lado esquerdo, ele vai fazer o deslocamento para o lado esquerdo. Então a gente vai começar aqui com 50 segundos dentro daquilo que é o padrão do aplicativo. Então o Chico vai perceber o estímulo e vai se deslocar de acordo com a posição dele. Então esquerda, direita. Esse tempo de espera aqui, a gente pode colocar um tipo de movimento. Então aqui no tempo de espera, por exemplo, ele vai ficar em skipping para que a gente não tenha essa pausa, né, de movimento e esse movimento fique contínuo. E agora eu posso mudar a regra. Ao invés de você ir para o lado do estímulo, você vai para o lado oposto que o estímulo apareceu. Então aqui eu tenho já outro tipo de resposta. Então se depender do indivíduo, eu quero que ele encontre o objeto ou eu quero que ele se afaste do objeto, isso vai ser de acordo, por exemplo, com o que ele faz no seu dia a dia. Então eu pausei aqui para a gente dar mais uma instrução. Agora o Chico vai obedecer a um estímulo que é o chamado N-back. Nesse caso aqui, um back. E o que isso significa? Que ele vai estar sempre respondendo ao estímulo anterior ao que foi apresentado para ele. Então o que vai acontecer aqui? Vai aparecer o estímulo de um dos lados da tela, a regra é a mesma, né, da estimulação, vai aparecer na direita ou na esquerda. Ele vai ter que reter essa informação e a partir do próximo está sempre uma resposta atrasada, aumentando a carga atencional e de memória operacional. Então vamos ver como é que isso funciona? Então ele vai obedecer aqui, nesse caso, a posição do objeto, guardou a informação da esquerda, não responde nada. Agora ele responde referente ao anterior. O anterior também tinha sido lá, então por isso que ele foi para lá. Apareceu desse lado, mas ele estava obedecendo ao anterior que estava daquele outro lado. Então isso aumenta a carga cognitiva da tarefa, sendo uma manipulação que você pode fazer em todo e qualquer exercício que tem essa associação de estímulo visual com resposta motora. Então para esses exercícios que a gente está mostrando, pode ser uma variação legal, mas para vários outros que têm essa mesma perspectiva, associando um objeto, uma cor, um número, algum tipo de resposta motora. Então o Chico agora vai parar esse exercício e a gente vai ver agora um pouco como que a gente vai trabalhar com o siga 3 posições, tá? O siga 3 posições, agora a gente tem a possibilidade do quê? Além de aparecer estímulos na esquerda e na direita, a gente também tem uma posição central. E essa posição central, ela traz o quê? O movimento, por exemplo, deslocamentos laterais e o movimento frente-trás. E eu posso fazer o quê? Trabalhar diferentes composições. Eu posso, por exemplo, trabalhar com que ele vá para a esquerda e para a direita, mas no meio ele possa, por exemplo, fazer associações diferentes. Então, por exemplo, se for no meio, ele vai para frente. Mas se for no meio de novo, ele tem que ir para trás. Então o meio vai ser sempre 2 movimentos, um para frente ou um para trás. Se ele for para frente, o próximo no meio ele tem que ir para trás. Então eu ganho uma instrução extra associando um outro tipo de movimento para que ele retenha essa informação e eu aumento a complexidade dessa tarefa. E também posso trabalhar no N-back, posso trabalhar, por exemplo, em associações que ele vai fazer um deslocamento diferente do que está apresentado na tela. Isso vai depender da regra que eu colocar no exercício. E agora a gente vai lá para o recalculando rota, que é o quê? É o siga 3 posições, é a mesma mecânica dele ali, com um extra, que é a possibilidade de mudar a ação. Então, no siga 3 posições, o objeto pode aparecer nessas 3 posições. Já no recalculando rota, pode ser que ele mude de posição e o indivíduo tem que mudar junto com ele. Então aqui são 60 segundos o padrão, vai aparecer nessas 3 posições aqui. O cara apareceu na frente, ele vai fazer o deslocamento para frente. Apareceu na esquerda, ele vai para a esquerda. Vamos aguardar aqui, como é aleatório e imprevisível, a gente vai ter em algum momento essa mudança de ação, em que ele vai precisar ajustar também a sua resposta.
Então até agora o aplicativo ele não deu nenhuma ação para mudança, então a gente segue. Isso gera até uma certa expectativa no indivíduo, que ele sabe que pode mudar, então às vezes ele vai ter uma resposta, às vezes um pouquinho mais lenta, um pouquinho mais rápida, a depender dessa expectativa que ele cria. Por enquanto, o aplicativo não mudou, então a gente segue. Vamos ver, agora ele mudou. Então, quando ele mudou, ele precisou alterar também a sua resposta motora. Então, o recalculando rota, ele é uma progressão natural do siga 3 posições. E as variações que a gente pode utilizar e que a gente mostrou nos outros exercícios, também podem ser aplicados a esse exercício também. É um exercício bastante importante, porque a mudança de ação promove uma estimulação cognitiva bastante interessante, tendo que ter controle inibitório, estimula mais tomada de decisão e ajuste do indivíduo às demandas do ambiente, que é imprevisível e aleatório. E esses minigames têm como característica a apresentação dessa tela aqui, que é um feedback que o profissional vai dar para a performance do indivíduo na tarefa. Então, se o Chico executou bem os exercícios aqui, conseguiu se adaptar às demandas, às sobrecargas e às adaptações que a gente conduziu, a gente vai ter aqui uma progressão, se ele foi muito bem, se foi mais ou menos, ou não conseguiu fazer a tarefa. E por que é importante dar esse feedback para o aplicativo? Porque na próxima vez que o Chico for fazer esse mesmo exercício, ele vai ter ali um ajuste de carga em termos de frequência e intervalo entre os estímulos, deixando ele mais fácil ou mais difícil. Então, se eu coloco aqui que ele foi muito bem e confirma essa informação, ele vai ajustar para que na próxima o intervalo entre os estímulos seja um pouquinho menor. Então a gente garante aqui um processo de gamificação e ajuste de carga que vai acompanhar o progresso desse cliente-paciente ao longo da estimulação cognitiva que a gente está facilitando com ele. Então lembre-se sempre de responder esse feedback como uma forma de ajuste e progressão de carga.